Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas webconferências. E nessa aula de hoje nós vamos resolver os exercícios da aula 4, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vou puxar essa telinha aqui para o lado para que a gente possa ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Comando C? Bom, Sim. Perfeito. Hoje, então, nós vamos começar a falar de um outro comando aqui no nosso ambiente de programação, no Calango, o comando C. Pessoal, até agora, vocês observaram que os nossos programas, eles executavam sempre uma instrução depois da outra. Então, a gente executava aqui uma instrução, aí pulava para de baixo, ia, né? Então, ele ia seguindo. Então, a gente tinha uma ordem sequencial. Com o comando C, o que vai mudar, pessoal? A gente vai colocar uma condição aqui para executar um conjunto de comandos. Olha que legal. Até agora, eu não tenho nenhum mecanismo que me permita, assim, tipo, dizer, olha, eu quero executar esses comandos aqui, mas só se uma condição for verdadeira, ok? Caso contrário, eu não quero executar esses comandos. Essa é a ideia que o C traz, tá? Então, o C vai trazer essa ideia. Eu vou ter aqui uma condição. Essa condição é o quê? É uma expressão que vai levar a verdadeiro ou falso. Se essa expressão, se essa condição for verdadeira, então eu tenho vários comandos aqui que vão ser executados. São os comandos que estão sendo restringidos pelo C, ok? E como é que a gente constrói essa condição? Ora, aí vocês vão ver aqui, um pouquinho antes na aula, que, vejam só, primeiro, comparando dois valores. Se eu comparar dois valores, esse resultado vai ser verdadeiro ou falso. Concordam? Por exemplo, se eu comparar 5 é igual a 2, o resultado é o quê? Verdadeiro ou falso. Isso é uma condição, tá, pessoal? Uma condição é uma expressão que leva a verdadeiro ou falso. Então, nós temos todos esses símbolos que a gente usa para comparar valores. Comparar se é igual, se é diferente, se é maior, se é menor, se é maior igual, se é menor igual, ok? Então, só uma comparação dessa aqui, a gente já poderia colocar ali no nosso comando C, tá? E se eu tiver duas comparações? Se eu quiser juntar duas comparações, aí eu uso também o operador lógico. Vejam só, eu posso usar o E, porque aí eu junto duas coisas. Eu posso fazer uma comparação, ó, se 5 for maior que 2 e, ao mesmo tempo, 5 for menor do que 10, por exemplo, ok? Então, eu tenho esses outros operadores aqui, que são e, ou e não, tá? E eles funcionam assim, ó. Olha só, quando eu falo assim, ó, pego um valor, A, uma expressão A que leva a verdadeiro ou falso, uma expressão B, entendam isso, por exemplo, como uma comparação A e uma comparação B. Eu posso juntar essas duas comparações com E, tá joia? E aí vai funcionar o seguinte, se a primeira comparação for verdadeira e a segunda verdadeira, A e B é verdadeiro. Agora reparem que se o A for verdadeiro, o B for falso, veja só, em qualquer situação que uma das duas for falsa, o E é falso, ok? O ou já é o seguinte, se um deles, de A ou B, for verdadeiro, ó, verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Ó, tem um verdadeiro aqui, então é verdadeiro. Não tem verdadeiro, o resultado do ou é falso, ok? E o não, ele simplesmente inverte o valor, tá? Então, se o A é verdadeiro, não A é falso, tá bom? Pessoal, então o que vocês têm que guardar? É isso aqui, tá? Vocês comparam valores, o resultado disso é verdadeiro ou falso, e vocês podem usar aqui um E para, por exemplo, juntar duas comparações, tá? Igual eu falei, você pode comparar assim, ó, 5 é maior que 2 e, ao mesmo tempo, 5 é menor que 10. Perceberam? São duas comparações. Então, a gente precisa de um E aqui no meio para juntar essas duas, tá? E isso que leva ao resultado verdadeiro ou falso é a condição do nosso C.
tá bom? O se, ele pode ter um senão também. Como é que funciona o senão? O senão funciona assim, ó. Você tem uma condição, a gente sabe que se ela for verdadeira, ele vai executar os comandos que estão dentro do se, ok? Agora, se ela for falsa, vai executar o comando do senão. Não tem senão aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu ver. Aqui tem um senão. Então, se essa condição aqui for falsa, ele vai executar o comando do senão. Então, olha só, o se sozinho, ele serve para executar ou não um comando. O se com senão, ele serve para escolher se eu quero executar um comando, se essa condição for verdadeira, ou outro comando, se a condição for falsa. Perceberam? O se eu executo ou não. Se com senão, eu executo uma coisa ou outra. Ok? E olha só, eu posso ainda juntar vários se's, tá? Como é que eu faço isso? Assim, ó. Se não, deixa eu ver aqui. Esse exemplo não está muito legal, pessoal. O se com senão, esse aqui, não está muito legal. Mas a gente vai fazer um exemplo nessa aula e eu vou mostrar a vocês como é que funciona. Aliás, melhor, já temos um exemplo aqui. O exemplo é o próprio aqui da nossa atividade avaliativa, que é um se com senão. Olha só, vejam aqui, pessoal. Se essa condição for verdadeira, então eu vou executar esses comandos aqui. Caso contrário, se a condição for falsa, ele vai cair no senão. Então ele vem aqui. Mas o que tem no senão? Tem um outro se. Então eu vou olhar para essa outra condição aqui. Essa condição é verdadeira? Se for, ele executa isso aqui. Agora, se a condição for falsa, ele vai cair no senão aqui de baixo. E aí executa isso aqui. Em resumo, pessoal, você começa a olhar lá de cima para baixo. A primeira condição verdadeira ela vai indicar os comandos que vão ser executados, ok? Então, se essa condição for verdadeira, vai executar isso aqui. Agora, se ela não for verdadeira, eu olho para outra. Essa aqui é verdadeira? É, então executa isso aqui. Não, ela não é verdadeira. Nem essa é verdadeira, nem essa é verdadeira. Então, sobrou só o senão. Então, ele executa o senão. Ok? Tudo bem, pessoal? Uma revisão rápida aí do assunto dessa aula, tá? E temos também o comando escolha, que ele é equivalente a vários se's. Você poderia escrever um comando assim, ó. Se o mês for 1, escreva janeiro. Se o mês for 2, fevereiro. Tá vendo que ele está trabalhando com vários valores, essa variável mês? Em vez de você escrever isso aqui, ó, mês é 1, faz isso. Mês é 2, faz isso. Você pode fazer uma coisa assim, ó. Switch, escolha. Então, escolha. Aí você passa aqui o mês. Se for 1, faz isso. Se for 2, faz isso. E aí vai. Ó, exatamente isso. Ó, escolha. Aí eu passo o mês aqui. Se o mês for 1, ele vai fazer isso. Agora, se o mês for 2, ele cai aqui nesse outro caso. Faz isso. Se for 3, faz isso. Ok? Então, o escolha é uma forma mais simplificada da gente escrever um se daquele jeito, tá? Se mês é igual a 1, faça isso. Se mês é igual a 2, faça isso. Tá bom? Vamos lá. Vamos para exercícios, que com exercício a gente consegue desenvolver melhor esse conteúdo na prática, ok? Então, vamos lá. Estou com o Calango aberto aqui. Pessoal, o tamanho da fonte está bom? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Estamos sim. Certo, vamos lá então. Então eu vou abaixar aqui. Vamos olhar qual é o nosso primeiro exercício. Faça um algoritmo que lê um número e verifique se ele é ímpar ou par. Ok, vamos lá. Vou puxar aqui nossa janelinha até um pouco aqui para cima. Então vamos lá, vamos escrever o nosso algoritmo. Pessoal, primeira coisa que eu pergunto para vocês. Olha só, eu vou colocar aqui um esqueleto do nosso algoritmo. Eu gosto de trabalhar desse jeito, tá? Quando eu vejo
faça o algoritmo que leia um número. Pessoal, falou em ler alguma coisa, eu vou precisar de variáveis, tá? Então, eu já vou colocar aqui um comando de declarações, para declarar algumas variáveis, ok? E aí, o que o algoritmo vai estar fazendo? Ele está pedindo um número, ok? E logo em seguida, depois que ele pede o número, eu preciso escrever um comando aqui para verificar se esse número é par ou ímpar. Esse é o meu algoritmo, ok? Então vamos lá. Faça o algoritmo que leia um número. Pessoal, se o meu algoritmo vai ler um número, esse número eu tenho que armazenar em algum lugar. Esse lugar que eu armazeno é uma variável. Então vamos declarar aqui uma variável para guardar o valor que vai ser lido, ok? Vamos lá. Pede um número. Como é que eu peço um número para o usuário? Tem um comando que faz isso. É o comando leia, e aí eu passo para ele uma variável, nossa variável número, ok? Só que, pessoal, sempre que a gente usa o leia, a gente tem que ter junto um escreva. Por quê? Porque o escreva é que vai colocar uma mensagem lá na tela para o nosso usuário saber o que está sendo feito ali no programa, ok? Então, o nosso comando escreva vai colocar uma mensagem lá na tela. Entre com o número, ok? Aí, na hora que for executado esse leia, vai ficar paradinho ali o cursor, esperando a gente digitar um valor. Quando digitar um valor, esse valor vai ser armazenado nessa minha variável número, ok? Então, vamos lá. E agora? Saber se o número é par ou ímpar. Pessoal, para isso, nós vamos precisar de um operador, que é o operador de módulo. Eu vou colocar aqui para vocês mais ou menos o esqueleto, tá? Do programa. Nós vamos usar o comando se, ok? Nós vamos colocar aqui uma condição, ok? Que é essa, se é par ou ímpar. Mas o nosso comando se vai ser assim, ó. Eu tenho, se a condição for verdadeira, então, ó, vou colocar aqui um fim do se. Nós vamos escrever aqui, ó. Escreva. O número é par, ok? Então, se essa condição aqui for verdadeira, ele vai escrever que o número é par. Mas espera aí, eu quero que escreva se o número é par ou o número é ímpar. Ou seja, ele vai escrever uma coisa ou outra. Então, a gente vai usar o se com se não. Então, vamos colocar aqui, ó, cuidado, atenção aqui, o senão não tem acento, tá? Perceberam? Com o tio, ó, ele não fica azul. Tem que ficar azul para indicar que é uma palavra reservada da linguagem, ok? Então, olha só. Caso contrário, senão, ele vai escrever o número é ímpar. Okay? Então, é isso que ele vai fazer. Agora, acompanhe comigo. Se essa condição for verdadeira, ele vai escrever o número é par. Se a condição não for verdadeira, ele vai cair no senão e vai dizer que o número é ímpar. Ok. Que condição é essa, pessoal? Como é que a gente diz que o número é par? Vamos lá, pensem comigo. Se eu pegar um número, dividir ele por 2 e o resto for 0, esse número é par ou ímpar? Peguei um número, dividi ele por 2. Se o resto disso for 0, esse número é par ou é ímpar? Esse número é par, ok? Todo número par, quando você divide por 2, resto 0. 3, se você dividir por 2, quanto que dá de resto? 1. 4, se você dividir por 2, quanto dá de resto? 0. Qual que é o operador que calcula o resto? É o mod. Nós falamos dele na aula passada, lembram? Ok, esse é o meu algoritmo. Vamos executar? Eu quero executar ele passo a passo. Vamos lá, aqui, ó, executar passo a passo. Acompanhe comigo. Ele está parado aqui. Perdão, pessoal. Então, ele está aqui para executar essa instrução, ok? Vamos clicar aqui. Ó, ele agora está na linha de baixo. Entre com o número. Agora está nessa outra linha. Vamos ver se ele escreveu? Entre com o número.
Olha lá. Deixa eu ver, cadê aqui o meu calango? Ops, não, a janelinha não está aqui. Gente, a minha janelinha sumiu, mas vai aparecer aqui agora. Quando eu executar aqui e ler o número, ó, entre com o número, ok? Ele está nesse comando leia. Então vamos entrar aqui, por exemplo, 9. Não, 9 não, 8, ok? 8. Vejam, número está guardando 8, tá? Agora ele vai perguntar, número módulo 2 é igual a 0? Ou seja, se eu pegar o número, dividir por 2, o resto disso é 0, essa condição é verdadeira? Vamos ver? Sim, ele falou que é verdadeiro. Então ele entrou no comando do se. Então ele vai escrever, o número é par. Ó, ele escreveu lá na tela, o número é par. Não estou vendo aqui que ele escondeu a janelinha, ok? Mas se eu clicar aqui, acabou, executou o programa, tá? Já começou a executar de novo. Deixa eu parar e executar aqui. Tá? Deixa eu executar aqui. Ó, se eu digito aqui 8, ó, o número é par, ok? Agora, se eu digitar 9, veja o que vai acontecer. 9, o número é ímpar. Por quê? Ele chegou aqui, olhou para a condição era falsa, ok? Então ele executou esse comando aqui, ok? Perceberam, pessoal, que ele executou aqui ou uma coisa ou outra com sim, se não? Essa é a ideia do sim, se não, tá? Ele executa ou uma coisa ou outra, tá? Ok? Davi, o número que você colocou é muito grande. Eu nem sei se o Calango aceita, tá? Mas provavelmente ele vai dizer que é par. O Davi colocou um número aqui. O número que o Davi colocou é esse aqui, que eu vou tentar rodar para vocês. Vamos ver esse aqui. Ele falou que o número é ímpar. Por quê? Porque estourou o limite de inteiros, tá? Inclusive, vamos lá. Vamos botar aqui o número, só para a gente ver o que ele virou esse número, tá? Esse seu número aqui, ô Davi, olha só. Ele virou, olha só, virou isso aqui um número completamente diferente. Por quê? Porque esse número aqui, ele não cabia na quantidade de bytes que estava previsto no tipo inteiro, tá? Então, se você for aqui no F1, você vai ver que, olha só, estruturas, declaração de variáveis, será que está aqui? Que ele fala os tipos? Ah, os tipos inteiro. Então, deixa eu ver. Aqui ele não está falando quantos bytes um inteiro usa, tá? Mas provavelmente esse seu número, ele estourou essa capacidade de armazenamento do inteiro. Então a gente teve um overflow aqui, né? E isso fez com que ele guardasse um número diferente, tá bom? Vamos Professor, lá, só uma pessoal? dúvida. Sim, pois não. Eu sei que o senhor explicou, mas só para relembrar, o molde ele calcula o resto, é isso? Isso, vamos lá. O que é o mod? Fazendo uma revisão lá da aula passada. É interessante. O mod é um operador que vocês conhecem. Quando eu pergunto para vocês, 17 horas são quantas horas da tarde? Quantas horas da tarde é isso, pessoal? 5. Vocês sabem? Hã? 5. 5 horas. Olha só, vocês estão fazendo a operação de módulo aqui, tá? Por quê? Porque, ó, 17 módulo 12, o que é isso aqui? Ó, pega 17 e divide por 12. Quanto que dá isso? Dá 1. E sobra como resto quanto? 5. Não é isso? Então, ó, 17 módulo 12 é exatamente 5. O módulo é esse valor aqui, ó, esse resto aqui. Então, se eu pego 9 módulo 2, quanto que vai dar isso? 9, se eu dividir por 2, dá um valor que é 4 e o resto é 1. Se eu pego um valor que é divisível por 2, todo valor divisível por 2, ó, 8 módulo 2, ele vai dar o quê? 8.
por 2, eu sei que vai dar 4. E o resto? O resto é 0. Na verdade, qualquer número que seja dividido por 2, divisível por 2, eu vou ter um resto 0. E se não for divisível por 2, ou seja, se for ímpar, vai dar resto 1. Agora, compare com a condição. Número módulo 2 é igual a 0. Um número. Eu estou fazendo isso aqui, ó. O meu número, módulo 2, ele tem resto 0? É isso que eu estou perguntando. Se for, eu sei que esse número é o quê? Ele é par. Pela análise que eu fiz aqui em cima. Então, fala que o número é par. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Isso, Cássio falou ali, muito importante. Em vez do mod, eu poderia usar o porcentagem, que também é equivalente ao mod. Ok? Wilker quer fazer uma pergunta? Ok. Pessoal, vamos seguir então? Vamos lá que a gente ainda tem outros exercícios. Vamos lá. Vamos olhar para o exercício seguinte. Exercício 2. O exercício 2 diz que... Peraí, deixa eu deixar a janelinha do Calango aqui aberta. Foi realizado um concurso de piadas na cidade de Fortaleza. Você foi contratado para fazer um algoritmo que vai ler o nome e a nota de 3 candidatos. E aí, feito isso, determine e imprima quem foi o vencedor e a sua nota, ok? Então vamos lá, pessoal. Vou escrever o esqueleto do nosso algoritmo. Aqui nós vamos precisar também de variáveis que a gente vai declarar aqui na parte de declarações, ok? Nós vamos pedir as notas, tá joia? Dessas pessoas aí que estão participando desse concurso. E finalmente nós vamos então calcular o resultado. Calcula o resultado, ok? Então, é isso o nosso programa. Bom, como é que a gente vai fazer, pessoal? O que ele está pedindo aqui? Leia o nome e a nota de 3 candidatos. Pessoal, vocês estão reparando que ele não faz nada com o nome? A gente tem alguém com áudio aberto. Vocês estão reparando que ele não faz nada com o nome? Então eu vou deixar esse nome de fora, tá? Eu vou deixar para vocês como complemento para o exercício pedir o nome, porque ele não mostra o nome, tá bom? O que importa é ele informar as 3 notas e eu dizer qual é a maior nota, ok? Que é o vencedor, tá bom? Então vamos lá, vamos declarar essas variáveis. Então eu vou precisar de 3 variáveis para guardar a nota 1, a nota 2 e a nota 3. E agora, eu vou pedir as notas. Como é que eu peço as notas? Vamos lá. Eu vou ter um comando assim, ó. Escreva, entre com a nota 1. Aí, ó, leia a nota 1. Ok? Com isso aqui eu vou pedir a primeira nota. Aí, outro comandinho. Entre com a nota 2. E aí, ó, leia a nota 2. Ok? Aí, vamos tomar a tela toda. Escreva, entre com a nota 3. Leia a nota 3. Pessoal, com isso, nós já temos o quê? Nós temos as 3 notas. Como é que a gente agora calcula qual é a maior nota? Como é que a gente faz isso? Pessoal, na nossa aula eu coloquei lá um exemplo de algoritmo que compara 3 valores. É exatamente esse algoritmo que a gente vai escrever aqui, tá bom? Mas vamos ver. Como é que eu sei que a primeira nota é maior? Para a primeira nota ser maior, a condição tem que ser o seguinte, ó. Se a nota 1 for maior do que a nota 2 e, ao mesmo tempo, a nota 1 for maior do que a nota 3, vejam só, eu estou dizendo que a nota 1 era ao mesmo tempo maior que a nota 2 e que a nota 3.
Então, nesse caso, olha só, eu vou dar um comando escreva dizendo assim, olha, aqui, o vencedor foi o primeiro, tá joia? E aí eu mostro qual é a nota 1, tá joia? Então, se essa condição for verdadeira, essa condição, se ela for verdadeira, a nota 1 é verdadeira. Agora, se essa condição não for verdadeira, que conclusão que eu posso tirar? Que a nota 1 não é a maior nota. Concorda comigo? Então, se essa condição aqui for falsa, significa que a nota 1 não é a maior nota. Então, vou colocar um senão aqui. Porque se a condição for falsa, ele vai cair nesse senão. E o comando do meu senão vai ser um outro se, que eu vou perguntar o seguinte, olha só, se eu cair nesse senão, eu sei que a nota 1 não é a maior nota. Então, a maior nota só pode ser ou a nota 2 ou a nota 3. Então, nesse se agora, eu vou perguntar, se a nota 2 é maior do que a nota 3, então, a maior nota é a segunda. Então, vamos lá, ó. O vencedor foi o Mas no segundo. caso, professor, ela teria que ser maior do que a 1 também, né? Sim, mas acompanha comigo. Se a 1 é a maior nota, ele vai cair nesse se aqui. Ó, para a nota 1 ser maior, ela tem que ser maior que a nota 2 e maior que a nota 3, ok? Mas se isso aqui não for verdadeiro, eu já posso, eu tenho como conclusão disso aqui que a nota 1 não é a maior nota. Tá joia? Então, aqui nesse senão, eu já tenho essa conclusão. Eu não preciso olhar para a nota 1, porque eu sei que a nota 1 não ela não é a maior nota. Tá bom? Eu já tenho essa conclusão. Porque eu já tenho que essa condição aqui é falsa. Ok? Então, eu só preciso comparar essas duas. Entendi. E aí, Ele já comparei as entende duas. que ela é maior do que a 1, né? Exato, exato. Na nossa aula, eu explico isso aqui com mais detalhes. Eu tenho uma figurinha ali que eu comparo ali, dá uma olhadinha lá depois, tá? Mas a ideia é essa. Essa condição, se essa condição aqui for verdadeira, a nota 1 é a maior. Agora, se essa condição for falsa, significa que a nota 1 não é a maior nota. Ou seja, a maior nota só pode ser a 2 ou a 3. Então, vamos comparar as duas. Se a 2 é maior que a 3, mostra a nota 2. E aí, coloco um último senão aqui. Esse senão vai dizer o seguinte, olha só, senão, aí eu vou dar um escreva aqui, e esse escreva eu vou dizer aqui que o vencedor foi o terceiro com a nota 3. Olha só. Agora tem que fechar os se, tá? Abriu com se aqui em cima, fechou, fim, se. Tem outro se? Preciso de outro fim, se. Pessoal, uma coisa importante aqui, tá? O se funciona o seguinte, da seguinte maneira. Se, então, aí, ó, esse é o comando do se. Tá bom? Se não. Pessoal, isso tudo aqui é o comando do se não. Tá bom? Um se com senão, ele pode ser visto como um comando só, tá bom? Então, tudo isso que está sublinhado aqui, selecionado, é o comando do senão, tá joia? Bom, então, e esse senão aqui? Esse senão é desse se, tá bom? Esse se, ó, é isso aqui, tá bom? Como é que vocês interpretam isso aqui? Igual lá na atividade avaliativa 2. Olhem de cima para baixo. Essa condição é verdadeira? Se for verdadeira, então você executa esse comando e nem olhe para o resto. Ok? Agora, se ela não é verdadeira, eu olho para a condição seguinte. Essa aqui. Essa condição é verdadeira? Se for,
eu executo isso aqui e acabou, nem olho para o resto. Tá joia? Agora, se essa condição não for verdadeira, só tem o senão, então ele vai aqui, ok? O senão vai ser executado se as duas condições, essa e essa, forem falsas, ok? Então, lembrem, ele vai executar ou isso, ou isso, ou isso, tá bom? Dependendo da condição. Pois não? Professor? Alguém quer perguntar? Pois não, Sim. Ricardo? O fim sim não pode ficar logo abaixo do primeiro sim? Por exemplo, o primeiro sim tá ali, nota tal. Depois que ele pula para baixo, não pode botar já o fim? Ou tem que botar sempre tudo lá Aqui para baixo, fim sim? depende. Aonde você queria colocar esse fim C? Aqui. No primeiro sim. No primeiro si aqui? Aí não pode, né? Porque ele tá usando o Não sinal, pode, né? porque olha só, que erro que vai dar? Se você fizer isso, você está dizendo que aqui você tem um si que fecha aqui e um sinão solto. O sinão sempre tem que estar amarrado a um si. Percebeu? Não existe o sinão sozinho. Existe o si sozinho, que você fecha com fim C. Tá? Agora, o sinão não funciona. Ele tem que ter um si antes dele, tá? Então, por isso eu não posso colocar ali, aquele fim C. É porque tem três tipos, né? Tem o si, tem o se não si e tem o se não. Então, Então, todos os dois isso, podem ficar junto com o si? É isso que eu não entendi. então, o que você tem que ter em mente é que a sintaxe do se é assim, ó. Se alguma coisa, fim se. Vou aumentar isso aqui, tá bom? Essa é a sintaxe do se normal. Ou se alguma coisa, tá joia? Se não, alguma coisa, fim se. Bom? Ou esse se não se. Repare que esse não se, você tem um se como comando do se não. Entendeu? Em outra, ou você pode também interpretar isso aqui como uma terceira coisa, que seria assim, ó. Se não, se não, se, ok? E aí você tem lá no final vários fins C. Eu tenho 3 Cs aqui, 3 fins C, tá bom? Então, o que você tem que guardar é esse formato aqui, tá bom? Ah, eu posso botar então vários se não se. Pode, pode, exatamente. Desde que você entenda isso que eu falei, que o se não se ele funciona assim. Eu tenho uma condição aqui, ó, tem uma condição aqui, outra aqui, e o que ele vai executar? A primeira condição verdadeira, olhando de cima para baixo. Isso é um grupo de cis alinhados, ok? Ah, ok. Não, agora foi. Ok? Clareou? Legal. Vamos lá então, pessoal. Próximo exercício. Atividade 3. Ah, olha só. Aqui a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com o escolha. Pessoal, acompanhe comigo. Escreva um algoritmo que lê um código telefônico de DDD. Então ele vai classificar esse código de acordo com essa tabela abaixo. Repare que a gente poderia escrever um se não, se aqui, ó. Ó, se o DDD for 31, mostra Belo Horizonte. Se não, se o DDD foi 61, escreva Brasília. Se não, se DDD for 41, escreva Curitiba. E ele está pedindo, ele não pede para a gente utilizar aqui o comando escolha, mas eu vou utilizar ele aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso código, limpar isso aqui, tá? Pessoal, esse algoritmo ele vai ser da seguinte maneira, o esqueleto dele. Eu vou precisar, ele está pedindo o DDD, como vocês viram, então vou precisar declarar algumas coisas. Vou pedir o DDD para o meu usuário e aí eu vou mostrar a cidade que possui aquele DDD.
ok? Então vamos lá. Eu vou precisar de uma variável para guardar o DDD. Então eu tenho que declarar essa variável aqui, inteiro DDD, ok? Aí, ó, eu vou pedir o DDD. Como é que eu peço? Eu vou ter um comando leia junto com um escreva. Escreva entre com o DDD, leia o DDD, ok? Agora, mostra a cidade que possui o DDD. Pessoal, é o comando escolha, tá? E o comando escolha, ele funciona assim. Você escreve escolha, aí entre parênteses você coloca uma variável, ok? E aí lá embaixo, ó, isso aqui tem que fechar com um fim escolha, tá bom? E aí, ó, tem os valores possíveis que o DDD pode assumir. Lá pela nossa tabelinha, a gente viu que, por exemplo, 31 é Belo Horizonte. Então você escreve aqui, ó, caso DDD assuma o valor de 31, então escreva, peraí, tem 2 pontos aqui. Escreva, agora me falhou a memória, se tem esses 2 pontos. Escreva Belo Horizonte. Ok? E aí, importantíssimo, pessoal, tem um interrompa aqui, tá? Tem um interrompa aqui, tá? Pessoal, tem alguém com áudio aberto. Agora, por exemplo, se for 61, então aí eu coloco outro caso aqui, caso 61. Então, escreva Brasília, tá joia? E aí tem um interrompa, tá? Então, esse comando, ele é equivalente a um se com senão se, tá? Eu vou colocar aqui todas as opções daquela tabelinha, para a gente não perder muito tempo digitando isso aqui, tá bom? Essas são as opções, tá? Tenho 2 pontos aqui. Ok? Então, essas são as opções. Agora, se a variável não for nenhum desses valores, a gente pode colocar aqui um outro caso. E aí, nesse outro caso, escreva L, o quê? DDD formado é inválido. Ok? Vamos executar isso aqui para ver se vai? Opa! Ah, perdão. Então, é isso mesmo aqui. Pessoal, não tem esses 2 pontos aqui. Tá? Erro meu. Porque em C e em Java, vocês vão ver que tem a mesma coisa. Vamos ver? Não, peraí. Professor, não tem interrompa também não, no outro caso? Não, não preciso, que é o último. Deixa eu ver, pessoal, só um minutinho que eu agora realmente eu não uso muito esse escolha. Professor, tem que pular a linha. Depois do caso 31, você pula uma linha. Caso 1, tal, caso 31. Você Tá, pula olha a só, linha, realmente não ele não tem esquece esses 2 disso. pontos. Interrompa, caso 31. Não, não, peraí, rapidinho. Da linha Professor, 20. você tem que pular a linha. O Ah, não, escreval não, tem que perdão, ficar pessoal. É abaixo. porque tá falando que na linha 20 tem 2 pontos. Não, outro caso, ele não tem 2 pontos, tá? Perdão, pessoal. Erro de sintaxe, tá? Erro de sintaxe aqui. Vamos lá. Agora foi. Então, é isso aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui funciona como um se não se. Então, ó, se o DDD for 31, ele vai fazer isso aqui. Se for 61, ele vai escrever Brasília. Vamos ver? Vamos digitar, por exemplo, 48. Olha lá. Então, ele falou Florianópolis. Então, repara que ele escolheu, de acordo com o valor aqui de DDD, 48, ele executou só isso aqui. Agora, por que se interrompa, pessoal? Tem um comportamento esquisito, que é assim, ó. Se eu não tiver esse interrompa, ele vai executando os comandos de baixo. Vamos comentar isso aqui, para vocês verem? Olha só, olha que estranho. Se eu digitar aqui 48, olha o que ele vai imprimir. Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Perceberam? Florianópolis, aí executou de baixo, Porto Alegre, executou de baixo, Rio de Janeiro, executou de baixo, São Paulo. Aí que tinha interrompa, ele parou. Vamos de novo? Vou comentar
esse Rio de Janeiro. Vou comentar isso aqui. Vamos ver? Então, assim, se eu digitar... Não, esse aqui eu vou deixar comentado. Vamos lá, se eu digitar 48, olha só. Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Então, ó, executou esse, achou interrompa. Então, ele não executou São Paulo. Perceberam, pessoal? O interrompa, ele serve, então, para dizer, ó, faça isso aqui, depois pare. Ok? Então, esse comando, pessoal, eu confesso que eu não gosto dele. Essa escolha, eu não uso muito ele. Eu prefiro, muitas vezes, eu uso o se não se mesmo, tá? Mas, enfim, é uma opção que vocês têm, tá? Dúvidas aqui, pessoal? Gente, eu percebi uma coisa aqui agora, tá? Eu percebi que a gente não rodou aquele comando, aquele programa das notas. Vamos rodar ele aqui? Eu quero rodar ele, inclusive com execução passo a passo, ok? Vamos lá. Vamos digitar 3 notas aqui. Ó, tá executando. Então, ó, tá pedindo a nota 1, então vamos digitar aqui a nota 1, vamos digitar aqui, por exemplo, 8. Enter, ó. Aí ele tá ali. Pedindo agora, vai pedir a nota 2. Nota 2. Então, 5. E a nota 3. 7. Pessoal, qual que é a maior nota? A nota 1? Não, eu quero que... Eu vou colocar 9 aqui, porque eu quero que a nota 3 seja maior, para vocês verem o que acontece, tá? Vejam só, agora ele vai... Olha as notas aqui. Compare comigo. Nota 1, 8, é maior que a nota 2? Verdadeiro. Mas nota 1 é maior que a nota 3? Falso. Então essa condição aqui é falsa. Vamos ver o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a condição seguinte. Nota 2, 5, é maior que a nota 3? Verdadeiro ou falso? 5 é maior que 9? Falso. Então ele vai cair no senão. Perceberam? Vocês viram como é que funcionou, pessoal, aqui? E no caso de um empate, professor? Ah, no caso de empate, boa pergunta. A gente não está prevendo um empate aqui, mas vamos lá. Vamos executar aqui passo a passo para a gente ver o que ele está fazendo. Então, pedindo a nota 1. Nota 1. Entre com a nota 1. 8. Vamos lá. Entre com a nota 2. Vamos colocar um empate. Vamos colocar aqui um empate? Vamos ver. Aí a gente tem que ver como é que... A gente não está prevendo empate no algoritmo, né? Então... Gente, cadê a telinha aqui agora? Vamos colocar aqui 7. Vamos ver com esses valores, o que ele vai falar. Ó, epa, ele caiu aqui. Mas vamos ver por que ele caiu aqui. Nota 1 é maior que a nota 2? Não, não é. Repararam? Isso é falso, então ele já caiu aqui. Agora, nota 2 é maior que a nota 3? É verdadeiro, então ele caiu aqui, falou que o vencedor foi o segundo. Então, no caso do empate, ele falou que o vencedor foi o segundo, nesse caso, tá? Então, vocês poderiam mexer aqui e adicionar outras condições para testar o empate também. No caso, seria um igual entre as notas, né? Talvez funcionaria. Sim, sim. Nota 1 igual nota 2 ou... Mais ou menos isso, tá? Você colocaria outras condições aqui, você estenderia essa estrutura em si, se não. Aqui, eu estou tratando o caso mais fácil, eu estou assumindo que as notas não são iguais, são diferentes, né? Mas você poderia estender esse exemplo para contemplar esse caso aí, das notas iguais, tá bom? Um ótimo exercício para vocês fazerem, tá? Pessoal, dúvidas aqui? Vamos para o quarto exercício? Vamos lá. Quarto exercício, o que ele diz? Numa fábrica de peças... Professor? Oi? Pois não. Coloca o seu para executar no console interno, aí o seu console não some.
Ah, verdade, verdade. Tem isso mesmo, opções, eu acho que fica opções Não, embaixo aí, no consolezinho embaixo geral, aí. Do lado do Play. do lado do Play. Do comando passo a passo. Do Ah, lado do aqui. comando passo a passo. Isso. Ótimo. Obrigado pela dica. Obrigado pela dica. É verdade, que aí realmente... Opa, mas ainda tá aqui. Coloca no passo a passo. Passo a passo. Oh, perdão, vamos lá, tô bagunçando aqui. Certo, passo a passo. Ele não... Eu acho que eu teria que reiniciar. Vai de novo. Eu Deixa acho que passo a passo e coloca no console Deixa interno que eu vai. colocar um erro aqui para ele já sair. Agora clica Ó, no passo a passo agora. ele não tá marcando aqui, né? A janelinha. Vai, clique e coloca no passo a passo. Tá? E passo a passo. Ah, agora foi. Perfeito. Ó, legal, hein? Boa dica lá. Realmente, ó. Lê a nota 1, aí ele coloca lá 8. Legal. Aí vamos lá. Nota 2. 7. Vamos lá. Nota 3. 6. Ó, aí ele vai executar o se. A condição aqui é verdadeira, então o vencedor foi o primeiro. Excelente, obrigado aí pela dica, Cássio. Ok? Gente, vamos seguir então. A gente ainda tem mais um exercício para fazer aqui. Vamos lá, deixa eu limpar aqui esse código. Espera aí que ele está executando. Para execução, vamos lá. Ok, vamos lá. E vamos olhar para o último exercício. Uma fábrica de peças, o salário base de um operário da linha de produção, fabricação é 240. Além do salário base, o operário tem um adicional de produtividade baseado na quantidade de peças que ele fabrica por mês, que vai ser pago segundo o critério a seguir. Vamos lá? Então, ó, ele tem um salário base, 240, ok? E de acordo com o número de peças que ele fabricar, ele vai ganhar um aumento aí. Se o número de peças for menor do que ou igual a 500, ele vai receber só o salário base. Se o número de peças for superior a 500 e inferior a 750, ele vai receber 50 centavos por peça fabricada acima das 500. Vocês já conseguem ver que aqui é um se não se não se? Exatamente, a gente vai mapear essas regrinhas aqui para o nosso programa. Ok? Vamos lá, pessoal. Eu vou escrever o esqueleto, então, desse nosso algoritmo. Tá? Como vocês viram, agora com o se, os nossos algoritmos começaram a complicar um pouco, né? Porque agora a gente já tem um recurso a mais, que é o recurso de poder escolher qual comando eu vou executar, se eu vou executar um comando ou não, é isso que o se está trazendo, ok? E o esqueleto é esse aqui. Nós vamos declarar algumas variáveis, nós vamos solicitar o número de peças que a pessoa produziu, tá? E vamos calcular o salário. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, o algoritmo pede alguma coisa, ó. Numa fábrica de peças, o salário base de um operário é 240. Ele está pedindo o salário base? Não. Mas eu vou declarar aqui uma variável para guardar esse salário base, tá? Vocês poderiam fazer de outra maneira. Mas eu vou declarar aqui uma variável para guardar, tá? Além do salário base, o operário tem um adicional, de acordo com a quantidade de peças. Então, pessoal, vejam só. Eu vou precisar de uma outra variável que vai ser o salário dele. Eu vou calcular o salário dele e vou guardar nessa variável, ok? E eu também vou pedir o quê? Eu vou pedir um valor aqui que vai ser o número de peças. Porque o número de peças eu vou usar para calcular o salário. Pessoal, às vezes, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Calango, ele tem um problema sério.
vocês vão ver quando vocês forem programar em C, em Java, que vocês não precisam declarar todas as variáveis antes do algoritmo. Tá? Vocês podem declarar a variável em C, em Java, no momento que você precisar dela. Então, vocês vão ver quando vocês forem programar em C, que vocês não vão declarar essas variáveis aqui. Vocês vão simplesmente escrever o seu programa, precisa de uma variável, você declara. Tá joia? Agora, no Calango, nesse comecinho, eu estou fazendo isso com vocês. Estou mais ou menos olhando o programa, estou identificando as variáveis, declarando elas aqui para a gente usar elas. Mais para frente, eu já vou começar a fazer o seguinte. Eu já vou começar a escrever os comandos. Quando eu precisar de uma variável, eu volto e declaro lá em cima. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Como é que eu solicito o número de peças? Essa altura do campeonato, eu acredito que vocês já estão confortáveis com isso aqui. Eu vou ter um comando leia para ler o valor para uma variável. E antes desse leia, eu tenho um comando escreva para mostrar alguma coisa na tela. Entre com o número de peças. Aí eu leio o número de peças. Ok? Vamos calcular o salário? Vamos lá. Ele está dizendo que o salário base dele é 240. Então, eu declarei uma variável salário base. Vamos guardar esse valor dela. Olha, o salário base é 240. E aí vem essas regrinhas ali. Deixa eu abrir espaço aqui, porque eu quero tela agora. Então, agora eu vou implementar essa regra. Olha só, se o número de peças é menor que 500, ele só ganha o salário base. Então, vamos lá. Vou traduzir isso para o algoritmo. Se o número de peças for menor ou igual a 500, é o que ele está me dizendo, então Tô vendo aqui, minha mano, variável salário, ok, ela vai receber o quê? Só o salário base. É isso que essa regra está dizendo, não é? Ok? Se essa condição for verdadeira, o salário é o salário base. Caso contrário, vamos lá. A gente vai olhar agora para o item B. Então, a gente vai entrar com um se não, se. E aí, agora eu vou escrever o seguinte aqui. Se o número de peças, vou colocar duas condições aqui, ó. Se o número de peças for maior do que 500 e, ao mesmo tempo, o número de peças for menor do que 750, vejam só, então, qual que vai ser o salário dele? No caso, é menor ou igual, professor, 750? É menor ou igual? É verdade. Inferior ou 750. Bem observado. Então, é menor ou igual. A gente escreve assim. Tá bom? Obrigado. O salário vai ser o quê? Vai ser o salário base mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa? 50 centavos por peça fabricada acima das 500. Então, como é que eu escrevo isso? Olha só. Então, é 50 centavos, 0,5, multiplicado pelo número de peças acima de 500. Ou seja, o número de peças menos 500. Okay? Perceber? Eu estou tudo traduzindo a fórmula aqui. Tá? Então, se essa condição for verdadeira, só o salário base. Se não, se essa condição aqui for verdadeira, ele aplica essa fórmula. É o que ele escreveu. Caso contrário, pessoal, será que eu preciso escrever isso aqui? Se o número de peças for... Vamos lá, não posso escrever. Se não, se o número de peças for maior do que 750, então, qual vai ser? Ele vai receber um fixo de 350 mais 75 por peça fabricada.
acima de 750. Então, 0,75 multiplicado pelo número de peças fabricadas acima de 750, ou seja, número de peças menos 750. Ok? E agora, olha só. Quantos Cs eu abri? 1, 2, 3. Então, fim C, fim C, fim C. Ok? E aí, terminou isso aqui. Aí ele vem um outro comando que eu vou escrever. Ó. Escreva L. O salário vai ser igual a... E eu coloco aqui o valor do salário. Tá? Então, esse é o nosso algoritmo. Pessoal, tem como simplificar isso aqui. Porque, olha só, observa comigo. Se essa condição for verdadeira, eu tenho menos que 500 peças. Ok? Caso contrário, se essa condição for verdadeira, eu tenho menos do que 750. Caso contrário, se ele cair aqui, eu tenho mais que 750 peças sempre, não é? Concorda comigo? A gente vai simplificar daqui a pouquinho. Vamos primeiro executar isso aqui e eu vou executar passo a passo. Ok? Vamos lá. Então, ele está lá. Entre com o número de peças. Então, vamos entrar aqui, por exemplo, com 700 peças. Ok? Então, ó, salário base 240. Então, reparem. Aí ele colocou lá, salário base 240. Onde ele está aqui? Ele já olhou isso aqui, viu que a condição era falsa e caiu aqui. Ele assumiu essa condição como verdadeira. Vamos ver? 700 peças. Então, essa condição é falsa. 700 peças. Então, o número de peças está entre 500 e 750. Então, ele vai calcular salário base 240 mais 0,5 vezes o número de peças menos 500. Quanto que dá isso? Olha só. Isso dá um salário de 340, tá? Vocês viram que daqui ele pulou para cá? Exatamente aquilo que eu falei, pessoal. Ele começa a olhar as condições de cima para baixo, daqui, daqui, daqui. A primeira condição verdadeira, ele entra, executou, aí ele salta para depois do se. Então agora vai mostrar qual é o salário. Olha lá, ó, 340. Tá joia? Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu posso simplificar isso aqui. Olha só. Eu não preciso disso aqui. Isso aqui eu posso escrever só o seguinte. Se o número de peças for menor ou igual a 750. Por quê? Vejam, vocês concordam comigo que se o número de peças for menor ou igual a 500, ele vai cair nesse se? Se ele caiu nesse se não, é porque eu já sei que o número de peças é maior do que 500. Então, essa condição aqui, ó, essa comparação é redundante. Se ele está nesse se aqui, pessoal, já é verdadeiro que o número de peças é maior que 500. Eu não preciso testar isso. Então, posso deixar só isso aqui. Tá joia? Da mesma forma, esse se não. Eu preciso colocar aqui, ó, número de peças maior que 750? Não, se ele chegou aqui, eu já sei que o número de peças, ele é maior do que 500, maior que 750. Ele é maior. Então, isso aqui, ó, basta colocar aqui um se não. Tá joia? Então, vamos lá, executar o mesmo exemplo. Ó, eu digitei 700 peças, tem que dar 340. Então, agora só que 2 Cs. Então, vamos tirar um Si aqui. Tá? Então, 700 peças, 340. Vocês viram que funciona do mesmo jeito? Se eu entrar com 1000 peças, ele caiu aqui. Tá? Ou seja, pessoal, eu não preciso escrever isso aqui. Esse se aqui, ele é equivalente e é mais curto. Eu não preciso escrever esse senão se aqui. Eu posso só colocar um senão. Porque, olha só, para ele cair nesse senão, eu tenho que assumir que essa condição aqui,
ela é falsa e essa é falsa também. Só sobrou essa opção, entendeu? Então não preciso testar aqui. Porque se eu cair aqui, eu sei que o número de peças é maior que 750. Tá joia? Então fica Professor, aí essa dica para vocês. Pois não? não poderia colocar na mesma linha do 500 lá em cima? Aonde? Aqui? Que nem Assim. você fez na outra anterior, que você colocou assim, ó, no caso da nota. Se nota 1 maior ou menor, perdão, nota 1 maior que nota 2, botou entre parênteses, aí colocou a letra E, aí no outro parênteses você fez o seguinte, nota 1 maior que nota 3. Não, cuidado Não, aqui, tá bom? Cuidado, porque lembra que a ideia aqui, deixa eu ver, ó, a ideia é isso aqui. Eu tenho se, tem uma se uma condição, se a condição for verdadeira, eu vou executar isso aqui. Se não, se essa outra condição for verdadeira, vai executar isso aqui. Se não, sempre eu estou olhando e ele vai executar aquela condição que foi verdadeira. Então, lembra que a gente está olhando. Gente, cadê aqui? A gente está olhando para essas três condições, tá vendo? Então, ó, primeiro a gente precisa testar. O número de peças é menor do que 500? Essa é a primeira condição que a gente tem que olhar. Tá joia? Se for verdadeiro, aí eu faço uma coisa. Estou assumindo só o salário base. Se não, eu olho para a segunda condição. É menor ou igual a 750? Aí eu tenho a fórmula para ir lá. Ó, se o número de peças é menor ou igual a 750, aí eu já tenho uma outra regra. Se não, se for acima de 750, e esse é o caso, não precisa nem da condição aqui, porque essa condição for falsa, essa for falsa, ora, essa aqui vai ser verdadeira sempre. Sempre. Se você digitou um número lá, quantidade de peças, se essa quantidade não é menor que 500, não é menor que 750, ela vai ser maior que 750. Isso é verdadeiro, já está implícito. Tá bom? E aí você tem a regra. tá, não, Você tá. entendeu? Entendi. Tem que olhar o problema, entender as condições, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente é isso aqui. O se, ele vai ter uma condição que vai servir para decidir quais comandos vão ser executados, ok? Ó, eu tenho aqui, se essa condição aqui for verdadeira, esse comando aqui de baixo vai ser executado. Se essa condição aqui for verdadeira, então é esse comando aqui que vai ser executado. Tá joia? Então, pensa no se dessa maneira. Eles têm uma condição, esse comando que está sendo restringido só vai ser executado se a condição for verdadeira. Tá bom? Pessoal, dúvidas aqui? Esse aqui foi o quarto e último exercício dessa nossa aula. Então, está aberta aí a parte agora de dúvidas. Eu pedi um favor depois, professor. Pois Os não. livros que você falou, que é bom para a gente pegar firme, para escovar a bit depois, o senhor vai colocar para nós, ou tem um lugar ali para a gente ver? Já está disponível lá no... A gente tem esse livro lá na biblioteca virtual da Católica, né? Eu coloquei o link aqui para vocês. Ó, algoritmos, tá aqui o livro, tá? E eu até coloco aqui na aula, ó, você vai ver aqui, ó, leitura adicional. Então, para a unidade 2, leia o capítulo 4. Só você clicar aqui, ó. Aí ele vai abrir aqui na Biblioteca Virtual da Católica, ó. Já abre lá certinho no capítulo 4 que você tem que ler. Tá? Aí vocês vão precisar solicitar lá o cadastro na biblioteca. Ó, já está aqui, ó, abriu já o capítulo, basta ler. Tá? Você pode colocar um zoom aqui e aí vai. Ou você pode adquirir o livro físico também, né? Alguns colegas acharam na internet, mas enfim, tem vários recursos, né? Ah, ok.
Então é isso, tá? Tá aqui o link. Você vai ver, na unidade 1, eu também recomendei, ó, leituras adicionais, capítulo 2 e 3, tá bom? É interessante que vocês leiam esses capítulos para que vocês tenham, assim, mais, uma visão a mais sobre esse assunto, tá bom? Igual eu falei, ler só as aulas é muito pouco, tá, pessoal? É muito pouco. Vocês precisam realmente praticar, tá? Pois não, alguém quer falar? Tem alguém com a mão levantada ali? Boa noite, professor. É o André. Oi, André. O meu eu não consigo abrir, mesmo depois do cadastro, eu não consigo abrir a biblioteca. Ele cai numa página pedindo para mim fazer o login, eu faço o login, mas mesmo assim ele não abre. Com quem eu Certo. posso André, liga tirar na essa... Católica, tá bom? Tá Eu bom. coloquei aqui, ó. Primeiro clica nesse link. Então você tem que entrar nesse link, Sim. tá? Aí você entra aqui, tem uma parte de login, aí você Isso. coloca matrícula, senha. Fiz Quando você está logado, ele vai aparecer aqui que você está logado. Aí Uhum. é só você voltar lá, né, e clicar aqui, ele deve abrir. Pois é, o meu não abriu. Caso contrário, procura esse livro aqui, ó, lá. Você pode procurar também, tá? Você pode entrar lá Como é que por faria? exemplo, você faria assim, ó, você logou, aí você coloca aqui, ó, pesquisar. Olha, tá pesquisando, aí, ó, já apareceu. Algoritmos, tal, tal, tal. Aí, ó, tem um cadeadinho online. Cheguei aí. Aí, como é que eu abro ele? Clicou, aí, ó, você coloca sua matrícula e senha, aí ele abre. Tá, vou tentar Tá dessa bom? maneira. Obrigado. Tenta, se não funcionar daquele jeito, você pode tentar assim, tá bom? Tá Mas bom. o mais importante é, leiam o livro, pessoal, para que vocês tenham mais conhecimento, agregue mais, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Certo. Pessoal, eu vou encerrar então a nossa aula por aqui. Gostaria então de agradecer a presença de vocês. Obrigado por estarem com a gente aí, mais essa webconferência, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, mandem mensagem, entre em contato, tá bom? É importante que todo mundo nessa altura já esteja com o Calango configurado, já esteja escrevendo programas lá no Calango, tá joia, pessoal? Porque algoritmos a gente tem que treinar. A cabeça de vocês precisa ser treinada para conseguir pensar em termos de algoritmos, tá bom? Pessoal, boa noite, bom descanso para vocês então e até a nossa próxima aula. Um abraço, boa noite.